Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor de Geografia Raimundo Cruz, novamente aqui, mais uma aula e dizer para vocês nesse dia que nós estamos confiantes de que nos próximos dias, já vamos estar frente a frente, né, professor e alunos. Mas enquanto não é possível isso, e se você puder, fique em casa. E se sair, use máscara, lave as mãos com água e sabão e use álcool em gel, ok? Na última aula, vocês ouviram e viram sobre o continente asiático, né? Nós estamos falando desse imenso continente, um dos 6 continentes que vocês já aprenderam, né? Por sinal, o maior, né, dos continentes, né? O que tem a maior população, né, na Terra. E algumas características vocês já aprenderam do continente asiático, né? Depois de falarmos tanto da globalização, nós estamos agora falando, né, sobre o continente asiático, ok? Então vamos lembrar aqui algumas questões referentes à aula anterior, né, sobre o continente asiático. Então olha só, para a gente estudar o continente asiático com mais precisão, foi necessário fazer uma divisão, né, desse imenso continente, que nós chamamos de as diferentes regiões da Ásia, ok? Beleza? Então, olha só, nós começamos falando aqui sobre o sul da Ásia, né? É uma das partes que foi dividido o continente para efeitos de estudo, né? Sul da Ásia, o sudeste asiático, ok? O leste asiático, tá certo? A Ásia Central e, por último, o Oriente Médio, né? Nós vamos estudar essas 5 partes em detalhes, né, nos próximos dias. Mas enquanto não fazemos isso, nós vamos observar somente aqui as diferentes regiões da Ásia. Então, a Ásia está dividida nessas 5 regiões, né? Sul da Ásia, Sudeste da Ásia, o Leste Asiático, a Ásia Central e o Oriente Médio. Ok? Beleza? Tudo tranquilo? Aspectos naturais do continente asiático. Vocês já viram e viram muito sobre isso aqui também, né? Texto complementar, né? A última aula falando sobre os aspectos naturais, sobre a hidrografia, sobre a economia, muitas coisas, né? Mas principalmente sobre os aspectos naturais do continente asiático que vocês viram na última aula. E por falar em aspectos naturais, nós vamos destacar aqui, só para lembrar para vocês, né, alguns desses aspectos naturais do continente asiático. O relevo é um deles, né? Relevo asiático, né, é um dos aspectos naturais desse continente. A hidrografia, como já acabei de falar, né, que foi falado bastante na aula passada sobre a hidrografia, o amontoado de rios, né, que tem aí no continente asiático, né, as montanhas, né, quando se trata do relevo, né, o clima, né, uma variedade de clima muito grande, né, no continente asiático, até por conta do espaço, né, bem grande também, em se tratando de extensão territorial, ok? E as formações vegetais do continente asiático. Então, aí estão alguns dos aspectos naturais, são muito mais do que isso, né? Mas nós destacamos aí esses 4 itens a respeito dos aspectos naturais do continente asiático: o relevo, a hidrografia, o clima e as formações vegetais, né? Ainda estudaremos cada um desses itens, né, em particular e com mais detalhes, né, sobre o relevo, sobre a hidrografia, sobre o clima e sobre as formações vegetais. E aí nós vamos destacar hoje para vocês os aspectos populacionais da Ásia, né? Uma aula das nossas aí anteriores, vocês observaram algumas curiosidades a respeito da Ásia e principalmente sobre os chineses, né? Creio que vocês viram aí algumas coisas interessantes, né? Algumas coisas aí, né,
que não são normais, vamos dizer assim, né, para nós, mas que lá na China, lá em outros países, principalmente na Ásia, né, são coisas normais para eles, ok? Mas vamos ver aqui alguns aspectos populacionais do continente asiático. Então, a Ásia concentra a maior população da Terra. Então, olha só, a maior população, né, em se tratando da população total da Terra, está concentrada aí, né, no continente asiático. A Ásia também abriga mais da metade da população total do planeta. Olha só, gente, mais da metade da população da Terra, né, está no continente asiático. Né? Vários dos seus países têm grandes populações, como é o caso da China, da Índia, da Indonésia, do Japão, né? Bangladesh e outros países que concentram aí uma grande população, né? Na Ásia e que, por isso, né, fazem com que mais da metade da população da Terra, ou do planeta, esteja aí no continente asiático. Os dois países, China e Índia, concentram cerca de 2/3 da população asiática. Olha só, 2/3 da população asiática estão em apenas 2 países, que são a China e a Índia, ok? A Ásia também, pessoal, abriga os 4 maiores aglomerados populacionais do mundo. Então, os maiores aglomerados populacionais do mundo estão aí no continente asiático. São eles: Tóquio, no Japão, né? Tóquio, capital do Japão, né? Nova Delhi, na Índia, ok? Xangai, na China, e Mumbai, na Índia. Então, esses são considerados aí os maiores aglomerados populacionais do planeta Terra, né? E estão aí no continente asiático. Daí porque a gente afirma, né, com certeza, de que a população do continente asiático é muito grande, ok? Fatores que contribuíram para a urbanização do continente, né? O que contribuiu para que essa população se urbanizasse, né, aí no continente asiático? Primeira coisa, redução da disponibilidade de solo cultivável. Ora, o cara trabalhava lá na roça, lá no mato, lá na zona rural, e aí não houve mais a disponibilidade desse solo para que ele pudesse cultivar alguma coisa, né? Então, o que ele fez? Foi para a cidade. Foram para as cidades, né? No nosso caso aqui no Brasil, né? Lá também, mas vamos nos referir aqui ao Brasil. Né? Nós temos aqui povos das regiões Norte e Nordeste que se deslocaram para as grandes cidades do Brasil, no caso aqui citar 2 cidades, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Essas pessoas mudaram ou migraram, né, para essas cidades por conta de que não havia mais disponibilidade de solo cultiváveis nas regiões onde eles moravam, né, nas regiões norte e sul, ok? Beleza? Intenso processo de industrialização. Olha só, outro fator que contribuiu para a urbanização do continente asiático foi o intenso processo de industrialização. Começou a industrialização crescer, né, nas cidades e as pessoas, vou para lá, vou trabalhar, vou arranjar um emprego na indústria. Como alguns países da Ásia são altamente industrializados, né, como é o caso da China, né, que antes desses problemas todos, crescia a cada ano mais de 10, às vezes 10 pontos percentuais no que diz respeito ao seu PIB, né, ao seu crescimento anual. 10 pontos percentuais. Não sabemos o que vai acontecer agora, né, nos próximos anos, né, por conta dessa situação que agrava o mundo todo, ok? Outro fator que contribui para a urbanização, que contribuiu, né, no caso, as várias oportunidades de trabalho, o que eu já falei, né? Abriu a indústria, né, lá em Xangai, né? Então, corro para lá, vou trabalhar, vou ganhar mais dinheiro, né? E assim por diante. Então, várias oportunidades de trabalho fizeram com que, né, isso se tornasse um fator, né, na questão urbanização. Beleza? A distribuição desigual da população, pessoal, se repercute nos índices de densidade demográfica. E no final do século XX,
se aproximava dos 800 habitantes por quilômetro quadrado nos vales da Ásia. Olha só, os vales são as regiões que têm as maiores populações, ok? Os vales. E no século XX, principalmente no final do século XX, era de aproximadamente 800 habitantes por quilômetro quadrado. Vocês sabem isso muito bem, né? No 7º ano, no 8º ano, sempre nós passamos por essas situações aqui de distribuição desigual, de população brasileira, de população mundial. E agora falamos aqui, em particular, da distribuição da população no continente asiático, né? E nesses locais aqui, nos vales, né, do continente asiático, a população ou a densidade demográfica, né, ela chegou a 800 habitantes, né, por quilômetro quadrado no final do século XX, ok? Beleza? Em contrapartida, né, chegavam a apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado na Sibéria e nos desertos da Ásia Central. Por que isso? Porque esses locais aqui não são considerados, né, adequados ou apropriados, né, ou propícios, né, para se morar, né? Depois se alguém fizer algumas adequações, dá para se morar, mas em condições normais é muito difícil se morar num deserto. Daí porque, né, a densidade demográfica nesses locais aqui, tanto na Sibéria como nos desertos da Ásia Central, né, não passavam de 4 habitantes por quilômetro quadrado, né? Diferença muito grande, né? 4 habitantes por quilômetro quadrado e 800 habitantes por quilômetro quadrado, ok? Beleza? Outro detalhe importante com relação ao continente asiático e à sua população é que a maior parte da população asiática vive no campo, mas a migração para as grandes cidades se manifesta de modo crescente. Então, olha só, os países, né, da Ásia, alguns deles, né, parte deles, no caso aqui a China, a Índia, a Indonésia, né, são países onde grande parte da sua população, né, vive no campo, né, trabalham na agricultura. Daí porque, né, essa população ela está muito concentrada nos vales, né, nas regiões principalmente de produção agrícola, né? Mas foi constatado que a migração para as grandes cidades ela se manifesta de modo crescente, o que nós já falamos, né? Com relação ao emprego, à indústria, né? Essa questão aí, né, das pessoas se movimentando, que nós chamamos de mobilidade, né, da população. As maiores áreas urbanas situam-se no Oriente Médio, na Índia, na China e no Japão, né? Já falamos isso aí, né? E aí vem os grupos étnicos. Quem são os grupos étnicos principais aí no continente asiático? Na Ásia habitam 3 grandes grupos étnicos: o caucasiano, né, a raça branca; o mongoloide, né, a raça amarela; e o negroide ou melanoide, os que se dividem em numerosos subgrupos. Esses subgrupos, pessoal, eles são resultantes, né, de um processo chamado miscigenação, né, e o contato, ou os contatos, né, ao longo da história, né? Isso aconteceu, ou acontece em todos os países do mundo, né? Aconteceu no Brasil também, né? Com as nossas 3 raças iniciais, né? Que eu poderia denominar assim, né? Que iniciaram a população brasileira, né? Os índios que já estavam aqui, os brancos que chegaram, né? E depois os africanos que vieram aí forçados, mas que também era parte da população brasileira, né? Então essas 3 raças deram origem às sub-raças, né? Que nós chamamos aí, aqui no caso da população asiática, de os subgrupos, né? E esses subgrupos, no nosso caso também, né, no Brasil, eles nasceram a partir desse processo que nós chamamos de miscigenação, ok? O que é miscigenação? É a mistura de raças, pessoal. Aprenderam isso já há muitos dias atrás. É a mistura de raças, ok? E dos contatos ao longo da história, né? Ok? Beleza? As línguas,
na Ásia. Vamos falar um pouquinho sobre as línguas aqui do continente asiático. Os mais importantes grupos linguísticos do continente asiático são o eslavo, né? Seria aí o russo, em expansão pela Sibéria. Outra língua também importante, né? É o japonês, né? O coreano, as línguas semíticas, o árabe na Península Arábica e no Oriente Médio, e o hebraico em Israel. Também, pessoal, o iraniano, né? No Irã, no Afeganistão e na Turquia, ok? Então, pessoal, nós falamos um pouco sobre a população, né, da Ásia. Nas próximas aulas, nós vamos falar mais sobre, provavelmente, a economia, né, nesse continente, principalmente destacando as economias que, lógico, né, aparecem como as primeiras aí no mundo, como é o caso do Japão, que não é a primeira, mas ainda consta nos nossos livros como a segunda maior potência do planeta, atrás dos Estados Unidos, mas nós percebemos que a China, né, já desponta aí como provavelmente a segunda maior potência do planeta e com grandes avanços, né, e querendo ser a primeira economia do planeta nos próximos anos. Então, percebam também que vocês precisam entregar as suas atividades, né? Nós temos aí a última atividade, poucos alunos realizaram, e ainda tem alguns alunos que não realizaram outras atividades que vão servir aí como a segunda nota. Então, façam essas atividades urgente, o mais rápido possível, para a gente concluir aí a segunda nota de vocês e já começar com a terceira nota. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.